Vamos chamar x mais y de n grande. Então, nós temos n grande objetos dentro de uma caixa, de uma urna, sendo que x grande é do tipo A e y grande é do tipo B. E aí nós queremos sortear n objetos, né? Então, vamos sortear n objetos de dentro da caixa. E a pergunta é, qual é a probabilidade de sair x do tipo A e y do tipo B? Essa é a pergunta que a distribuição hipergeométrica vai responder. Então você vai sortear n objetos, obviamente esses n objetos são igual a x mais y, e a pergunta é, qual a probabilidade então, ao sortear esse n objetos, x pequeno seja do tipo A e y pequeno seja do tipo B, ok? Então a resposta é a probabilidade de você sortear, a probabilidade de sortear x's do tipo A e y objetos do tipo B vai ser, ora, dos x você vai escolher x para sortear. Então é combinação de x é x. Dos y grande objetos, você vai escolher y, então vezes a combinação de y grande e y, né? Então, para cada combinação de x objetos do x grande, eu vou multiplicar pelo número de combinações de y objetos do y grande, certo? E o total de combinações possíveis é a combinação do total de objetos n e você vai sortear n, né? Então essa é a resposta para a probabilidade de qual a probabilidade de sair x objetos do tipo A e y objetos do tipo B quando a gente sorteia x mais y objetos da caixa, ok? Então, como exemplo, a gente pode pegar, eu tenho uma caixa, uma urna, com 5 bolas vermelhas e 6 bolas amarelas. Vou sortear 4 bolas, né? A gente sorteia 4 bolas. E eu pergunto para vocês, qual é a probabilidade de sair 2 vermelhas e 2 amarelas? Qual que é essa probabilidade de sair 2 bolas vermelhas e 2 amarelas na hora que eu sorteio essas 4 bolas, né? Então a resposta está na minha distribuição hipergeométrica. A probabilidade de sair 2 vermelhas e 2 amarelas vai ser combinação. Eu tenho 5 bolas amarelas, né? Então veja que eu tenho 5 bolas amarelas, então das 5 eu vou escolher 2. Então combinação de 5, 2 a 2. Eu tenho 6 bolas, eu tenho 5 bolas vermelhas e 6 bolas amarelas. Então das 5 vermelhas eu vou escolher 2. E das 6 bolas amarelas eu também vou escolher 2. Tem um total de 11 bolas dentro da caixa. E dessas 11 bolas eu vou escolher 4. Então esse é o número total de combinações possíveis ao escolher 4 bolas de dentro da caixa. E aqui é o número de combinações possíveis ao escolher 2 de 5 e escolher 2 de 6. Uma multiplicando a outra, porque eu tenho que fazer as combinações possíveis, dividido pelo número total de combinações de sortear 4 bolas de dentro de uma caixa de 11. Ok? Então isso aqui vai dar 5 vezes 4 sobre 2 vezes 1, 6 vezes 5 sobre 2 vezes 1, dividido por 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, dividido por 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, certo? Já vou cancelar o que dá para cancelar aqui, né? 2, ok? Então vai ficar 5 vezes 4, vezes 6, vezes 5. Esse 2 e esse 3 aqui
esse 2 e esse 3 aqui vai para cima também, então vezes 2 vezes 3. E embaixo sobrou 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8, né? Então já cortando que dá para simplificar, 8, né? Aqui o 6 cancela com 9, sobra 3, sobra 2. O 2 vezes 5 cancela com 10. O 3 cancela com 3. Então sobra 5 sobre 11. Então essa é a probabilidade de sortear duas vermelhas e duas amarelas numa caixa de 11 bolas, onde 5 são vermelhas e 6 são amarelas. Ok? Então essa é a finalidade da distribuição hipergeométrica. E por último, nós vamos ter a distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson, ela é muito importante dentro de probabilidade, porque é ela que vai dar origem aos processos aleatórios que a gente estuda séries de dados ou séries temporais que a gente chama, né? Então, essas distribuições de Poisson, ela vai lidar com coisas que acontecem ao longo do tempo, tá? Então, ela é muito importante em teoria de probabilidade. Quem for fazer o curso de probabilidade depois, né? E mesmo depois com cadeias de Markov, né? Ou cadeias aleatórias, né? Vai estudar muito distribuição de Poisson. Nós aqui vamos ficar só apenas com a noção de uma distribuição de Poisson. Para que ela serve? Ela serve para o seguinte: imagine que você tem eventos que ocorrem ao longo do tempo. E esses eventos, por exemplo, pode ser telefonemas que chegam numa central, pode ser número de pessoas doentes que chegam num hospital, pode ser pessoas que chegam no banco, né, para serem atendidas no banco, ok? E historicamente existe uma média deste evento, de número de eventos, durante um certo período. Então você tem uma média do tipo assim: a gente recebe a cada hora 50 telefonemas, em média. Então, em média, por hora, uma central de telefone recebe 50 telefonemas. Outro exemplo por exemplo, em média, passam por uma praça de pedágio 200 carros a cada 15 minutos. Então, durante um intervalo de tempo pré-definido, passa-se 200 carros numa praça de pedágio a cada 15 minutos. Então, essa média do número de eventos durante um certo período, eu vou chamar pela letra lambda, tá? Pela letra grega lambda. E a pergunta é: qual a probabilidade de X acontecimentos naquele período que você tem calculado a média? Ok?
Então, essa é a pergunta que a distribuição de Poisson vai responder. Então, a probabilidade de acontecer X eventos naquele intervalo de tempo, onde lambda é a média de acontecimentos naquele intervalo de tempo, vai ser E elevado a menos lambda, lambda elevado a X, sobre X fatorial. Então, essa é a probabilidade de acontecer X eventos naquele intervalo de tempo, onde lambda é a média histórica de número de acontecimentos desse evento naquele intervalo de tempo. Né? Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma fila de banco que costuma chegar 5 clientes, chegam em média por minuto, por um banco não, por uma loja, né? Uma loja de comércio qualquer. Ok? Ele quer a probabilidade de que no próximo minuto chegue 3 clientes apenas. Então ele quer a probabilidade de que no próximo minuto, veja que a média que eu tenho, lambda, é igual a 5 clientes por minuto. Então a pergunta tem que ser quantos eventos vão acontecer nesse intervalo de tempo pré-definido. Então a pergunta é, qual é a probabilidade de que no próximo minuto cheguem 3 clientes, exatamente 3 clientes, não chega nem 4 nem 2, chega 3, exatamente 3. Então isso daqui vai ser E elevado a menos 5, porque a média de chegada de clientes por minuto é 5. Então lambda é 5. 5 elevado a 3 sobre 3 fatorial. Ok? Então vai dar E elevado a menos 5 vezes 125 dividido por 3 fatorial é 6. Ok? Então, fazendo essas contas aí, nós vamos ter. Então, vamos calcular essa conta aqui na nossa calculadora. Isso vai dar 5, mais ou menos. Vamos pegar a função exponencial, que dá isso aí. Vezes 125 dividido por 6. Então, a probabilidade de chegar exatamente 3 clientes no próximo minuto é 0,140, ou seja, aproximadamente 14%. Então é assim que a gente usa a distribuição de Poisson, calculando a probabilidade de acontecer X eventos no próximo intervalo de tempo, sendo que a média de acontecimentos nesse intervalo de tempo é lambda. Ok? Bom, acabamos aqui então, alunos, acabamos o nosso assunto sobre distribuição de probabilidade de variáveis aleatórias discretas, ok? Antes de acabar essa aula, né, nós vamos fazer alguns exemplos da lista 5, ok? Vamos pegar aqui a lista 5. Aqui, vamos pegar a lista 5. Vamos escolher alguns exercícios da lista 5 para a gente fazer, tá? Então, esperando ela abrir. Então, vamos lá, ver algum exercício sobre a lista 5. Olha o exercício 18. Uma amostra de 4 itens é selecionada aleatoriamente de uma caixa contendo 20 itens, dos quais 5 são defeituosos. Qual é a probabilidade de ter itens defeituosos na amostra selecionada? Então, veja, eu vou... eu tenho uma caixa, dessa caixa tem 20 itens, 15 bons e 5 defeituosos, ok? Então, eu tenho uma caixa, esse é o exercício 18, tá? Então, exercício
18 da lista 5. Então eu tenho uma caixa, nessa caixa eu tenho 15 objetos bons, então eu tenho bons, 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 bons e assim vai bons, né? 15 objetos bons. E eu tenho 5 defeituosos. Então 5 objetos defeituosos. Eu vou sortear, então aqui, esse aqui é o meu x igual a 15, y igual a 5, ok? Pela nossa nomenclatura que a gente está usando, eu tenho 15 objetos do tipo bons e 5 objetos defeituosos. Aí eu vou sortear, então obviamente o meu n é igual a 20, tá bom? Eu vou sortear 4 objetos, então meu n é igual a 4, vou sortear 4 objetos. E ele quer a probabilidade de ter pelo menos um defeituoso, né? Essa é a pergunta dele, de ter itens defeituosos na amostra selecionada. Então ter um item, ou 2 itens, ou 3 itens, ou os 4 itens selecionados defeituosos. Eu vou ter que calcular qual que é a probabilidade, né? Ele quer a probabilidade de ter itens defeituosos nos sorteados, ok? Então vamos lá, vamos calcular essa probabilidade. Então vamos ver, probabilidade de ter um defeituoso. Se eu vou sortear 4, eu quero um defeituoso, então eu quero 3 bons. Então eu quero a probabilidade de ter um defeituoso e 3 bons. Então essa é a combinação dos 5 defeituosos, eu vou escolher 1. E dos 15 bons, eu vou escolher 3. Dividido pelo total de 20 objetos que eu tenho no total, e eu vou sortear 4. Então essa é a probabilidade de ter um defeituoso e 3 bons. Se eu quero a probabilidade de ter 2 defeituosos, então eu vou sortear 2 bons, né? Porque eu vou sortear um total de 4. Então dos 5 defeituosos eu quero sortear 2, dos 15 bons eu quero sortear 2, dividido pelo dos 20 eu vou sortear 4, que é o número total de possibilidades de sorteio. E assim vai, né? A probabilidade de sortear os 4 defeituosos é 0 bons, né? Então eu vou pegar dos 5, eu vou sortear 4. Dos 15, eu quero 0 bons, porque eu quero os 4 defeituosos, dividido pela probabilidade dos 20 sortear 4, que é o número total de possibilidades de sorteio. E obviamente a probabilidade de sortear pelo menos um defeituoso é igual à soma das probabilidades acima, né? Então a gente calcula essas probabilidades aí, e a probabilidade de sortear pelo menos um defeituoso é a soma dessas probabilidades acima, ok? Então esse foi um exemplo onde a gente usou distribuição hipergeométrica. Vamos procurar outro exemplo aqui, ó. Ó, eu vou fazer o item A da 20, ó. O número de petroleiros que chegam a uma refinaria em cada dia ocorre segundo uma distribuição de Poisson, com lambda igual a 3. Então veja que é por dia, lambda igual a 3, então significa o quê? Que em média, por dia, chegam 3 petroleiros nessa refinaria, né? Em média. As atuais instalações podem atender no máximo 4 petroleiros, ok? Se mais de 4 petroleiros aportarem no mesmo dia, o excesso é enviado a outro porto, né? Em um dia, qual a probabilidade de se enviar petroleiros para outro porto? Então ele quer saber a probabilidade de você ter mais do que 4 no mesmo dia, porque se passar de 4, não dá para atender mais, né? Porque a refinaria consegue atender no máximo 4 petroleiros por dia, sendo que a média de petroleiros que chegam por dia é 3, tá? Então vamos lá, né? Se eu quero saber a probabilidade de chegar mais do que 4, eu quero, esse é o exercício 20A, exercício 20A. Então eu quero a probabilidade de chegar a 5 ou mais petroleiros. Então acontecer 5 ou mais eventos, né? O evento aqui é a chegada do petroleiro, certo?
Então, o que que é? Então, é a probabilidade de chegar a 5, mais a probabilidade de chegar a 6, mais a probabilidade de chegar a 7, mais a probabilidade de chegar a 8, e assim por diante. Isso não tem fim, porque pode chegar a infinitos navios naquele dia, né? Então, eu quero a probabilidade de chegar a 5 ou mais, eu quero todas as somas das probabilidades. Veja, mas isso daqui é igual a 1 menos o evento complementar. O evento complementar de chegar a 5 ou mais é chegar a 4 menos, né? Então, isso aqui é 1 menos probabilidade de chegar a 0 navios, mais probabilidade de chegar a 1 navio, mais chegar a 2, chegar a 3 e chegar a 4. Ok? Então vamos ver, qual que é a probabilidade de chegar a 0 navios naquele dia? É e elevado a menos 3 vezes 3 elevado a 0 sobre 0 fatorial, que dá e a menos 3. Qual é a probabilidade de chegar a 1 navio naquele dia? É e elevado a menos 3, 3 elevado a 1 sobre 1 fatorial, que é igual a 3 e a menos 3. A probabilidade de chegar a 2 navios é e a menos 3, 3 elevado ao quadrado sobre 2 fatorial, ou seja, 9 sobre 2 e elevado a menos 3. E assim por diante. Você calcula agora a probabilidade de chegar a 3, probabilidade de chegar a 4, coloca aqui, soma tudo, 1 menos isso é a probabilidade de chegar a 5 ou mais navios naquele dia. Ok? Então esse foi um exemplo da lista usando distribuição de Poisson. Tá? Vamos ver se a gente acha um exemplo de distribuição geométrica na lista. Vamos ver. É... eu acho que olhando assim por cima eu não achei. Mas um exemplo de distribuição geométrica é aquela da lista 4 que tinha sortear um dado e sair 5 ou 5 complementar. Aquilo é um exemplo de distribuição geométrica, tá bom? Então, quando aparecerem mais dúvidas, a gente discute mais algum exercício sobre esses assuntos aí, a hora que vocês tiverem mais dúvidas, ok? Então, alunos, isso foi então o fim da nossa aula das nossas aulas sobre variáveis aleatórias discretas. Acabamos aqui o assunto da lista 5 e agora nós vamos nos encontrar nas aulas de conversação para a gente discutir as dúvidas da lista 5, que é sobre variáveis aleatórias discretas, tá bom? Um grande abraço e bons estudos para vocês. Tchau.